Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Olá, meu irmão e minha irmã, uma alegria muito grande estar com você neste momento de oração e de formação. Nós estamos com este projeto em nossa Arquidiocese de Fortaleza, Catequese em Família. E aqui quem vos fala, Dom Júlio César, eu sou o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Hoje nós vamos desenvolver o tema Jesus completa a nossa família. E vamos perceber qual é o projeto de Deus para a família humana. Para tanto, vamos iniciar este nosso encontro com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar você para ir às origens. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 21 a 23. Veja que quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à sua imagem e segundo a sua semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. Deus os abençoou. Soprou nas narinas do homem um hálito de vida. Ele se tornou um ser vivente, inteligente. Quando Deus apresentou ao homem e à mulher, ele se alegrou e disse: esta sim é osso do meu osso, é carne da minha carne, será chamada mulher. Deus os abençoou e disse: sede fecundo, povoai a terra, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais que estão sobre a terra. Essa criação maravilhosa de Deus foi exatamente o projeto original de Deus Pai para o casal humano. Acontece que com a entrada do pecado no mundo, parece que tudo foi mudado. O pecado, ele criou uma entrave muito grande para a realização desse plano de amor. No entanto, não foi capaz de destruir o projeto de Deus. No Novo Testamento, capítulo 19, versículos de 2 a 15 do Evangelho de Mateus, os fariseus vão ao encontro de Jesus. E é interessante notar que os fariseus vão ao encontro de Jesus com a intenção de pô-lo à prova. A palavra pô-lo à prova também é traduzida pelo evangelista Mateus com a expressão tentar. E veja que tentar é uma ação do inimigo de Deus, portanto do diabo. Ele é o tentador por excelência. E para tentar Jesus, os fariseus questionam Jesus acerca do bem do matrimônio e perguntam: é permitido ao homem despedir-se da carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? E Jesus diz: no princípio não foi assim. Então eles argumentam dizendo: mas Moisés falou que se poderia dar carta de divórcio. E Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. Mas quando Deus Pai criou o ser humano, Ele disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Nós vemos nessa atitude farisaica dois pecados contra o casamento, essa relação de amor de Deus para a pessoa humana. Jesus defende duas propriedades essenciais no casamento. Quais são elas? A primeira é a unidade. Que Deus uniu, o homem não pode separar. A segunda é a indissolubilidade. E quais são então as ofensas contra a dignidade do casamento? Antes de falar das ofensas à dignidade do casamento, eu gostaria de fazer para vocês uma distinção entre casamento e matrimônio. Aparentemente, parece sempre a mesma coisa,
mas teologicamente nós precisamos compreender que o casamento é a união de um homem com uma mulher. Mas esse casamento pode acontecer na igreja ou pode acontecer no civil. Às vezes, apenas uma união corporal. Isso é um casamento. Todo matrimônio é casamento, mas nem todo casamento é matrimônio. Portanto, lá nas cartas de São Paulo, ele diz: é bom que os cristãos se casem no Senhor. O que é o matrimônio? É o casamento no Senhor. Ou seja, é aquela união natural que já existe entre um homem e uma mulher, elevada por Cristo à dignidade de sacramento. De tal forma que para nós cristãos só existe verdadeiro casamento quando este é elevado à dignidade de matrimônio. Por isso, para nós cristãos, um homem e uma mulher se casam no Senhor, ou seja, recebendo a bênção na igreja. Então agora vamos voltar para falar das ofensas contra a dignidade do matrimônio, do casamento. Duas são as propriedades essenciais do matrimônio. A primeira é a unidade, ou seja, a ofensa contra a unidade do matrimônio é a poligamia, é a traição. Um homem se casa com uma única mulher, uma mulher se casa com um único homem, de tal maneira que os dois constituem uma união estável para a vida toda, até que a morte os separe. De tal sorte que um homem não pode estar ligado ao mesmo tempo com duas ou mais mulheres e uma mulher não pode estar ligada ao mesmo tempo com dois ou mais homens. Por isso, o que fere a unidade do sacramento do matrimônio é exatamente a traição, a poligamia. A segunda propriedade essencial do sacramento do matrimônio é a indissolubilidade. É uma palavra muito interessante de se entender. Ou seja, o casamento, ele não se desfaz, ele não se dissolve. E uma ofensa contra a dignidade do matrimônio é o divórcio, exatamente aquilo que os fariseus foram questionar Jesus. Por isso Jesus responde a eles: Deus criou homem e mulher, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. Para nós cristãos, fica então a conclusão: o casamento é santo, foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. Nele, um homem e uma mulher se dão e se recebem mutuamente em matrimônio. Ele é uma união estável para a vida toda. Não existe nem traição, nem divórcio no casamento cristão. Que Deus abençoe a sua família, possamos viver felizes com uma união de paz dentro da nossa casa. Deus vos abençoe. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada com Jesus. Nós somos a família de Deus.